Olá, tudo bem? Fiquei devendo alguns vídeos para vocês porque esse mês e o mês passado também, né? Estavam muito corridos aí, muito trabalho aí, tanto dando aulas quanto especialmente nas audiências e nas sentenças, então eu tive que dar uma parada nos vídeos, mas eu vou retomar um pouquinho alguns vídeos e eu vou voltar a falar do processo civil descomplicado, descomplicando o processo civil, e eu gostaria de falar de uma figura em específico de intervenção de terceiros. A matéria de intervenção de terceiros é um pouco vasta, mas eu gostaria de falar de uma figura que é muito comum em intervenção de terceiros, tá? No âmbito do processo civil, que é a denunciação da lide. A figura da denunciação da lide é a figura que permite o ingresso de um terceiro na relação processual para discutir direito em potencial de regresso. Nós temos a lide originária, que se faz entre o autor e o réu. E nós temos uma lide secundária, que se faz entre autor e um terceiro, ou entre réu e um terceiro. A denunciação da lide, e muitas vezes o nome é trocado por uma atequinia da parte, por uma confusão da parte, né, do operador do direito, muitas vezes eles chamam de denunciação à lide, porque a pessoa pensa que estou denunciando uma pessoa para integrá-la à lide, mas o nome correto é denunciação da lide. Por quê? Eu estou denunciando uma lide secundária, a existência de uma lide secundária, e eu trago esta lide secundária para a relação processual. Exemplo mais comum: Tício e Caio estavam trafegando na Avenida dos Bandeirantes. Tício bate no carro de Caio. Caio quer que Tício pague o conserto. Tício se nega a pagar o conserto. Caio, então, move uma ação judicial contra Tício, pedindo que Tício pague a indenização a Caio pelo conserto do carro de Caio. Tício, então, tem um seguro, tem uma seguradora. A seguradora é a Mévio Seguros. Então, Caio foi a vítima do acidente. Tício bateu no carro do Caio. Caio processa Tício pedindo a indenização do conserto do carro. E Tício aciona a sua seguradora, a Mévio Seguros. O Tício poderia simplesmente esperar o processo, esperar que fosse condenado, para aí então mover uma outra demanda contra a seguradora. Por que ele vai mover essa demanda contra a seguradora? Porque faz parte do seguro de automóveis a cláusula, a cobertura de seguro por acidentes envolvendo terceiros. A seguradora está lá para isso. Eu bati no carro da pessoa, eu vou pagar a indenização para a pessoa, eu vou acionar a seguradora e serei ressarcido pela seguradora. Ao invés de desdobrar essa questão em duas demandas, eu, que causei o acidente, já faço a denunciação dessa lide secundária entre a seguradora e eu. É o exemplo aqui do Tício. Tício bateu no carro de Caio. Caio processa Tício. Ao invés do Tício esperar ser condenado para depois mover uma demanda contra a Mévio Seguradora, já denuncia essa lide secundária, denunciação da lide secundária que ele tem com a Mévio Seguradora, e traz a Mévio Seguradora à relação processual. O nome denunciação da lide é exatamente por causa disso. Eu estou denunciando uma lide secundária. A lide principal é entre Caio e Tício. Caio, credor, autor. Tício, devedor, réu. Essa é a lide principal. A lide secundária é entre Tício, segurado, e Mévio seguradora. Nessa lide entre segurado e seguradora, nós temos direito de regresso. Não é a única hipótese de direito de regresso. Nós sabemos que temos várias outras hipóteses de direito de regresso no direito, né, no sistema jurídico, de uma forma geral. Por exemplo, danos causados a terceiros pelo Estado na prestação de serviços públicos.
o agente público causador desse dano terá que ressarcir o Estado em ação regressiva, se ele agiu com dolo ou culpa. O Estado indeniza o particular e pode mover uma ação regressiva contra o agente público para exigir o ressarcimento daquele valor. Evicção. Evicção é um vício em que uma pessoa vende ou aliena algo que não é seu. Essa pessoa que comprou, se ela perder a propriedade da coisa, porque ela comprou de quem não era proprietário, ela pode exigir do vendedor o ressarcimento do preço em uma ação regressiva em razão da evicção. O Código de Processo Civil autoriza que em todas essas hipóteses de regresso, essa lide secundária de regresso seja denunciada. E aí nós temos duas lides na mesma relação processual, uma envolvendo autor e réu e outra envolvendo denunciante e denunciado. O denunciante pode ser autor ou pode ser réu. O denunciado é o terceiro. Geralmente a denunciação da lide é feita pelo réu, mas ela pode também acontecer e ser feita pelo autor. Nessas ações que envolvem denunciação da lide, especialmente nessa questão securitária, o STJ firmou um posicionamento que acabou sendo incorporado no processo civil no CPC de 2015. O STJ afirmou a seguinte tese: poderia haver condenação solidária entre o réu e o seguro do réu, a seguradora do réu, nessa ação envolvendo o acidente de trânsito. Então imaginem que nessa ação o Caio, que era o autor, logra êxito, é vencedor. Tício e a seguradora Mévio seriam condenadas solidariamente a pagarem o valor do conserto do carro para Caio. Essa posição, esse posicionamento que foi firmado pelo STJ, foi firmado para tentar cortar um caminho, tornar mais econômico e mais célere o processo, porque é muito mais rápido exigir o dinheiro diretamente da seguradora em cumprimento de sentença, na fase de execução, do que exigir simplesmente do réu, para que depois o réu seja ressarcido pela seguradora. Muitas vezes o réu não tem o dinheiro, mas a seguradora tem o dinheiro. Então, tornou-se uma praxe a condenação solidária entre a pessoa que bateu o carro e a seguradora. Essa condenação solidária, nas hipóteses de denunciação da lide, passou a ser aceita em outras situações de denunciação da lide. Imaginem que, por exemplo, nós poderíamos ter uma situação em que o sujeito que foi lesado pelo Estado na prestação de serviços públicos mova a demanda contra o Estado. Estado denuncia da lide o servidor público. Estado e servidor público são condenados solidariamente perante o particular que foi lesado. Várias outras hipóteses foram sendo admitidas pela jurisprudência com base nesse entendimento do STJ, até que isso foi incorporado ao processo civil em 2015, no CPC de 2015. Nós temos uma previsão expressa no CPC nesse sentido, de que é possível a condenação solidária de ambos e o credor, em cumprimento de sentença, ou seja, na fase de execução, pode exigir o pagamento tanto do réu quanto do denunciado. Porém, observe, a condenação solidária em relação ao denunciado deve observar o limite da condenação. Nós sabemos que nas questões envolvendo seguro, nós temos o limite de cobertura contratada. Não necessariamente o seguro contratado cobre todos os danos que devem ser ressarcidos. Imaginem a situação de que o Caio tivesse uma Ferrari, né, e o conserto dessa batida de carro ali, na Ferrari, fosse de 100 mil reais. O seguro que o Tício contratou junto à Mévio Seguradora abarca apenas 50 mil reais de cobertura por danos a terceiros. O Caio pode exigir da seguradora apenas 50 mil reais. Os outros 50 mil reais que faltaram, ele não consegue exigir da seguradora, terá que exigir apenas então somente de Tício, por causa do limite de cobertura contratada. Tá? Quanto à denunciação da lide, em apertada síntese, em linhas gerais, era isso. Tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.